Então, Rodrigo, primeiro quero agradecer por você estar conosco, viu? Uma boa noite. Espero que certamente você uma hora bem agradável, de uma conversa muito salutar e de muito aprendizado. Conversar com você sempre é um aprendizado ímpar, né? Não só para sua experiência de mercado, mas para sua experiência bem entendendo a academia, ao longo que tu vem traçando a tua trajetória, né? Seja na área de alimentação fora do lar, questão de restaurantes, gestão também da gastronomia, mas principalmente quando a questão da atuação muito bem forte dentro das instituições de ensino superior e fazendo com que esse acadêmico desperte nele, principalmente não só a questão da pesquisa, mas a questão de entender o mercado, que ele vai para o mercado, que ele vai ser um gestor do mercado, né? Então, certamente isso conversaremos durante essa uma hora. Né? Seja bem-vinda, Alessandra, nossa amiga Trindade Fernando também entrou. E, Rodrigo, seja bem-vindo. Pode dar suas boas-vindas, por favor, para todos nós aqui? Cadu, primeiro, parabéns aí por esse projeto, cara, lindo aí, maravilhoso. Tenho Obrigado. acompanhado quase todos as lives aí, né? Então, primeiramente, parabéns pelo projeto. É uma grande, é um exemplo, né, cara, que a gente tem hoje, né, nesse sistema e nessa situação que a gente está vivendo. Então, parabéns. Só tivemos pessoas aí participando, né, só referências aí. Então, fiquei até um pouco receoso aí, né, pelo Tá bom. grau aí de conhecimento dos demais participantes aí. Então, parabéns pelo projeto e lisonjeado aí pelo convite aí, né, que foi aceito aí com receio, como eu disse, né, pela grandeza dos outros aí e das excelentes lives que a gente tem. Então, para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui participando aí com você. E espero aproveitarmos aí essa oportunidade aí sendo bastante rica. Ah, não, Rodrigo, que é isso? Você tem que contribuir com a gente. Você está aqui por fazer parte disso, por ser um grande também, né? Assim, primeiro, eu sempre digo que os critérios aqui de chamar não é só critério de amizade, de conhecer alguém. É uma pessoa que possa contribuir com todos nós. E a contribuição significa porque você está dentro da academia, você também foi para o mercado há muito tempo, você tem essa experiência, você consegue demonstrar para nós ao longo de todo o nosso contato, sempre demonstrou para a gente essa sua capacidade de poder expor o que você vem desenvolvendo, né, e principalmente nos instigando também a pesquisar sobre determinados conteúdos, principalmente sobre planejamento, que vem falando muito, agora também tem estudado um pouquinho sobre gestão de crise, e aí no próprio Senac ele tem outra atuação muito forte, muito legal dentro de Mato Grosso, e dizendo para os colegas, gente, que está em conexão hoje em Macapá, na Amapá, aqui na Amazônia, né, no estado, na região norte, com o Rodrigo, que está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem que ter muito cuidado, né, Rodrigo, em falar Mato Grosso e Mato Com Grosso do certeza, Sul. com Isso tem que certeza. estar muito evidente, que eu pensei, tem uns amigos que dizem, não, cara, Mato Grosso é um. E tem que ter muito cuidado de fazer. Gente, quem não conhece o Emancipação já Rodrigo, foi, pô. Emancipação já foi, bastante tempo. então, dizer bem claro, deixar isso bem marcado, né? Gente, quem conhece Claro. o Rodrigo ele é doutorando em turismo e hotelaria. O Rodrigo ele é mestre também, ele é mestre em turismo e hotelaria pela Univale, pelo programa, pelo PPGTH da Univale. Ele é especialista também em turismo, né, planejamento, gestão e marketing. Ele tem um MBA em gestão de restaurantes pela Unileia. Ele foi docente de 2013 a 2020 pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Ele é graduado em turismo, é mais um turismólogo que nós temos aqui também, pelo Centro Universitário da Grande Dourado. E hoje o Rodrigo desenvolve suas ações como orientador técnico do Senac Turismo e Gastronomia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E claro, se eu deixei alguma coisa, daqui a pouco você vai nos contar melhor. Para Rodrigo, eu sempre começo aqui perguntando para os nossos convidados um pouco da sua trajetória, né? Como é que chega o turismo, como é que as suas atuações dentro do turismo, essas escolhas que a gente faz na vida, né? Que certamente leva para caminhos que são tão saborosos, porque trabalhar com turismo sempre é um sabor diferente. Então, assim, como é que você chegou? Conta um pouco da sua trajetória para a gente, por favor, meu amigo. Conte lá para nós. Então, Cadu, cara, na verdade, eu passei uma boa parte da minha vida fora do país, né? É, retornei agora há mais ou menos, não sei, uns 10 anos eu retornei, né? É, quando, antes da minha saída, de uma das minhas saídas, né, do país, eu acabei fazendo um ano do curso de fisioterapia, né, um curso de graduação. Cheguei a concluir esse um ano, vi que não era aquilo que me motivava,
né, aquela profissão que eu levaria com um orgulho, né, por toda a minha vida. Então foi aí que, a convite de um amigo, né, ele pediu para mim que eu olhasse a ementa de um curso. Ele também acabou desistindo do curso de fisioterapia junto comigo. E aí a gente partiu para o mundo do turismo, né? Então a gente concluiu a graduação juntos. Hoje eu dei continuidade aí, né, com as pós-graduações, lato e stricto sensu, né? E ele foi para a área da medicina. Mas a gente se fala sempre, né? E aí são dois apaixonados, ele é apaixonado pela medicina hoje e eu continuo apaixonado pelo turismo, pela hotelaria, e pela gastronomia também. Não sei se parou, Cadu. Parou? Não, 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 mas conseguimos ouvi-lo. Conseguimos É. ouvi-lo. Pode continuar. E, e aí, antes de terminar a graduação, foi muito interessante, cara, que antes de terminar a graduação, eu já me inscrevi aí no programa Lato Sensu, de pós-graduação da Univale. E aí, eu ficava indo de 15 em 15 dias assistir aula, né? E com aula na especialização, né, no Lato Sensu, e com aula na graduação. E aí, muitos me acharam louco, você é muito confiante, autoconfiante, isso é soberba, né? Porque você não terminou a graduação e já está numa especialização. Eu falei, cara, se eu não confiar em mim mesmo, né, quem vai acreditar nos meus sonhos, no meu potencial? Então, foi isso que eu fiz. Na minha banca, fui pauleado por causa disso, né? Eu estava voando mais alto que as minhas asas por causa disso. Mas foi uma escolha, né, uma escolha muito bem feita. E concluí os dois, né? E antes da conclusão dessa especialização, dessa pós Lato Sensu, conheci, né, a professora Josidete, que para mim foi uma mãe, né? Me convidou para participar do processo seletivo do mestrado. E aí, graças a Deus, consegui ser aprovado aí e comecei a dar minha trajetória como aluno, né, de um curso de mestrado. E aí terminei o mestrado, fui para Curitiba, fiquei trabalhando na área por um ano, mais ou menos. E aí tive uma possibilidade de voltar para o meu estado. Eu acho que isso também tem que ser contado, né, Cadu? Eu sempre tive comigo que depois que eu me qualificasse, eu voltaria para o meu estado para contribuir com aquele conhecimento que eu tinha conseguido adquirir ao longo desse tempo. Né? Então, pelo aquele estado que eu amo, que eu vivo, então, esse foi o meu propósito. E aí que surgiu a oportunidade, em 2013, até a professora Aline saiu. Quando ela saiu, né, eu entrei na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na UEMS, curso de graduação, no curso de turismo, em Jardim, com um polo em Jardim, né? Jardim, ele faz parte ali da região Bonito Cerrado da Bodoquena. Ele está a 70 quilômetros de Bonito, mais ou menos, né? E 220 daqui de Campo Grande, que é a capital. Então, comecei minha trajetória lá, e lá morei lá, né, mais de um ano, e comecei a entender na prática a questão do planejamento turístico. Então, assim, se você quiser perguntar aí, Cadu, fica à vontade, tá? E aí, só continuando, a gente observa que a gente ainda... É claro que a nossa atividade é muito recente, muito nova, né? Mas tem uma falta ainda de conhecimento, né? Tanto do poder público como demais envolvidos. O pessoal que trabalha com marketing de destinos aí, eles estão trabalhando de uma maneira bastante equivocada quanto à localização desses atrativos. E Jardim é um caso, né? Que depois a gente pode tratar aí. Não, Tá? vamos sim. Poxa, eu agradeço também por conhecer um pouco mais do profissional. Sempre falo que a intenção nossa aqui é que as pessoas conheçam esse profissional, as pessoas tenham uma relação até mais próxima, né? Porque nós temos
tantas atividades pelo Brasil acontecendo, tantas pesquisas acontecendo, muita gente boa no mercado, e que também as pessoas sabem quem são, né, essas pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho pelo Brasil. Rodrigo, hoje o nosso assunto é para falar sobre planejamento turístico, né, principalmente sobre o caso de Bonito, que é um case de sucesso. E o legal disso é porque a gente vai, hoje você vai falar um pouco mais prática, né, assim, não tanto para Exatamente. uma teoria, mas uma coisa muito prática de como surge essa atividade lá dentro, como é que é feita essa organização, esse planejamento e a importância do planejamento. Então, assim, já quero começar te perguntando, por exemplo, então, assim, qual a importância do planejamento turístico para um destino turístico? Qual é essa importância de fato? Porque hoje nós vemos muito que as pessoas nem discutem quase mais planejamento, que não querem, não aguentam mais. Mas qual a importância que tu acredita, no teu ponto de vista, de que seja de fato para um destino turístico? Cadu, assim, a gente tem diversos autores renomados, tanto nacionalmente e internacionalmente. O professor Francisco, eu trabalhei isso, professor Adores, né? Entre outros, muitos aí. A Débora Cordeiro Braga também trabalha com planejamento turístico, né? Entre alguns aí citando. No meu ponto de vista, Cadu, e eu vi isso na prática em Bonito, aqui na região mesmo, né, cara, que o planejamento turístico ele parte do seguinte pressuposto: o conhecimento do destino turístico, né? Alguns autores trabalham com o núcleo receptor, né? Eu trabalho com o conhecimento do destino turístico, tá? Claro que a gente vai ter uma variedade de definições. Por quê? Porque dentro do conhecimento do destino turístico, a gente tem vários elementos que a gente estuda. A oferta, certo? Partindo da infraestrutura, partindo de equipamentos, dos atrativos, o estudo da comunidade local e também da demanda turística. Então, por isso que eu entendo, tá? Aqui o meu mero conhecimento pelos meus estudos, né, que eu entendo como o conhecimento de um destino turístico. É isso que a gente veio falar hoje, muito mais prático, né, do que teórica, certo? Estou à Muito legal. disposição. Ah, é muito legal. E primeiro eu quero mandar um abraço aqui com muitos amigos seus, alunos também, né? A professora Boa, Angélica fala que é bastante, o melhor bastante. professor que ela já teve, Moisés, que aprendeu demais, satisfação em conhecê-lo. Né? Cecília, professor, aprendeu demais com você, grandes amigos nossos, a sua grande parceira, digo, do mestrado, a Fernanda, né? Nossa amiga Sim, Trindade lá, que também estamos devendo ainda uma conversa, principalmente sobre turismo hospitalar. Não há dúvida que ela vai participar também conosco, né? com certeza. Mas pensando agora, vamos pensar nesse case que tu apresente para a gente hoje. Esse case de sucesso de Bonito, como é que ele se origina? Por que ele se torna esse case de sucesso que é hoje conhecido nacionalmente, internacionalmente, e assim, principalmente pela, não vou dizer excelência talvez no atendimento, qualidade, mas assim, pensar principalmente que ele é um case de sucesso por diversos motivos. Por que isso, Rodrigo? Como é que isso ocorre? Como é que isso aconteceu? Então, antes até da gente tratar diretamente de Bonito, eu vou fazer Sim, um contexto rápido aqui, tá, Cadu? por De favor, Jardim, fique à que faz vontade. parte, faz parte da região Bonito Serra da Bodoquena. Um destino com muitos atrativos turísticos. A gente tem lá a Dolina Buraco das Araras, a maior dolina da América do Sul, um berçário das araras vermelhas, tá? A gente tem um balneário, hoje não é mais municipal, hoje ele é gerido pelos mesmos proprietários da Dolina Buraco das Araras. E a gente tem o Recanto Ecológico Rio da Prata, né, onde acontece flutuações. Eu tenho um day use, né, eu tenho um mergulho em água doce, entre outras atividades. E aí eu falei no começo sobre a falta de conhecimento, quando a gente fala em planejamento, né, Cadu? Da parte do poder público, né? Porque muitas vezes eu até parei de seguir o Ministério do Turismo, entre outros perfis aí também, né? Destinos imperdíveis, entre outros aí, porque eles acabam vendendo o Recanto Ecológico da Prata como um atrativo de Bonito, cara. Isso não pode acontecer, entendeu? Então eu preciso conhecer melhor para mim poder divulgá-lo. Eu não vou falar que você está no Amapá, né? E aí eu trato de um atrativo que não faz parte do Amapá, né?
Então, há uma falta de conhecimento de quem está lá dentro, de quem representa, né, o turismo nacional, que é o caso do Ministério, em divulgar melhor esses atrativos. Né? Então, fui para Bonito e tive essa realidade. E que isso acaba refletindo na sociedade, Cadu. Os moradores locais de Jardim, eles sempre dizem, né, eu pesquisei isso, fui em loco, que só quem ganha com o turismo em Jardim são os donos atrativos. Tá? Por quê? Porque não há um conhecimento desse público. A gente tinha uma universidade, tinha um curso lá de turismo, que foi extinto, ele foi migrado aqui para Campo Grande, né? E aí há a falta de conhecimento do poder público, das pessoas, daqueles que são os docentes mesmos, né, cara, que não estudam, que não vão atrás de informação para repassar para os seus alunos. Esse é um grande problema que eu encontrei aqui, né? Então, por exemplo, perguntei para meus alunos aqui de Jardim, aqui não, em Jardim, se eles conheciam a Doris Rushman, todo mundo disse que sim, mas não conheciam o trabalho que ela desenvolveu em Jardim. Qual que é o trabalho que ela desenvolveu em Jardim? Ela simplesmente, né, participou do desenvolvimento do plano diretor, né, dividindo, né, áreas com interesse turístico, né? Então, por exemplo, ela definiu aonde a gente tem hoje o Recanto Ecológico da Prata, a gente tem flutuação, tem mergulho, né? Junto com o balneário, ela definiu como uma área de interesse ecoturístico. Aonde se encontra, né? Também a Dolina Buraco das Araras, na região onde a gente tem, isso em Jardim, não estou nem levando em consideração Bonito, tá? Em Jardim, no balneário municipal, né? Hoje tem uma gestão privada. No balneário municipal, a gestão hoje não é do município, é privada. É tipo uma Privado. concessão. Uma concessão, exatamente. Está em ótimas mãos. Evoluiu muito depois que houve essa concessão, tá? Por exemplo, a questão ela dividiu né, no plano diretor por regiões turísticas. Então, uma eu já falei que é de interesse ecoturístico e a outra ela identificou como uma área de interesse histórico-cultural, porque ali existe um cemitério dos heróis, né? Que foi uma operação de guerra, estão ali os ossos, né? Estão os restos mortais ali dos combatentes, né, que participaram da operação de guerra, né, contra o ditador Solano Lopes ainda no século XIX. Então, ela fez muito bem essa divisão e pouca gente conhece, né? Então, a falta de conhecimento é um dos grandes empecilhos para o desenvolvimento turístico. Quais são os planos diretores que a gente tem o envolvimento de um profissional de tamanha grandeza participando da elaboração, né, do seu plano diretor? Dificilmente a gente vai conseguir observar, né? Muito poucos destinos. Então, quer dizer que esse destino possui, né, um grande potencial para desenvolvimento, mas vamos vendê-los da onde eles pertencem, tá? Então, uma das grandes brigas aí com o poder público é isso, tá? Tá muito deficiente aí, né, como o Evandro está dizendo aí, né, em relação a isso. Ele fala que é necessário, né, a propriedade do conhecimento para divulgar a questão Sim. do grupo como a fiel aquisição. Agora, isso também, né, Rodrigo, a gente é reflexo muito, não é somente, digamos, como está falando, daquele que está vendendo, mas principalmente daquele que está expondo isso para se vender. Exatamente. Porque, digamos, quem está, na verdade, vendendo é quem está de perto. Não vou vender, né, é melhor vender, porque o turismo, querendo ou não, é competitividade, que principalmente a professora Pedro Moretti apresenta muito isso, né? Sobre competitividade, a forma que ela é feita, a forma que ela é conduzida, como é que se avalia. E às vezes a competitividade está muito evidente lá. A questão também desses destinos é a forma que se passa para eles. Lembra que a gente conversou um dia desses, destinos indutores, né? Quando a gente pensa a questão do bonito, é para irradiar a melhoria da região. Mas, na Exatamente. verdade, talvez ela utilize. Então, quando as pessoas vão vender, já acha que é bonito. Tudo é bonito, né? Já acha que tudo é o município de bonito, né? Quando você falou de Jardins, eu nem conhecia Coapa praticamente, eu não ouvia falar. Né? Quase Exatamente. porque as pessoas vendem o próprio destino de Jardim como sendo
de Bonito, né? Aí parece meio louco essa minha conversa inicial aí, mas o pessoal que está nos assistindo vai entender o porquê, tá? Muito legal, né? Por que que eu apresentei Jardim primeiro e por que a gente está fazendo essa discussão. Bom, tratando diretamente de Bonito agora, a gente sabe que uma das ferramentas para o desenvolvimento turístico de uma localidade, a gente tem inúmeras ferramentas. Bonito começou o seu desenvolvimento de forma organizada e planejada a partir do momento que um senhor chamado Antônio Soares, no final do século passado, é até estranho falar século passado, né? Mas é verdade. no final da década de 1990, existia naquela redondeza de Bonito, uma grande pessoa, um grande profissional já, né, envolvido, né, pioneiro no turismo ali naquela região. E ele, né, idealizou e desenhou o que seria o voucher único para Bonito. Voucher único. Isso, o voucher único, exatamente. O voucher único a gente tem no mundo inteiro, você sabe muito bem disso, você correu por vários locais, né, aqueles que nos assistem também. E a partir a partir da criação desse voucher único, isso foi uma mola propulsora para o desenvolvimento do turismo, tá? Por quê? A partir disso, em 95, né, criou-se o então Contur, Conselho Municipal de Turismo, né, de Bonito, com a participação do trade e tal, né, poder público. Naquele mesmo ano, era obrigatório, foi obrigatório, a partir de 95, foi obrigatório o uso, tá? O uso do voucher único para todos os atrativos. Então, olha que uma cabeça de uma pessoa envolvida com turismo fez, né? E é o grande responsável de como está o desenvolvimento. É claro que tem outros atores envolvidos, mas um dos grandes responsáveis para Bonito estar do jeito que está hoje, né? Considerado aí, né, como um dos melhores destinos aí ecoturísticos do país. E aí, então, ele cria o poder público municipal cria uma lei municipal que todos comecem a trabalhar com o voucher único. Depois disso, ainda em 95, forma a primeira turma de guia de turismo, que estimula ainda mais a organização, né, e a participação de vários atores. Conclui-se o primeiro curso de guia de turismo especializado em ambientes naturais. E aí o que definiram também, ainda em 95, então 95 foi um marco, né, para Bonito. Ainda em 95, foi obrigatório o acompanhamento de um guia para todas as visitas nos atrativos de Bonito. Então, uma realidade diferente. Uma realidade totalmente diferente. Então, assim, o que é esse voucher único? Cara, é um instrumento de controle da atividade turística. Controle e ordenação do espaço turístico. Rodrigo, só uma dúvida que eu tenho. Quem começa com o processo é o poder público para fazer Isso, é o Contur, exatamente. É o Contur. Esse Contur mesmo que começa. Ou seja, o setor público, ele foi, na verdade, primeiro a pensar em fazer exatamente. Surgiu a ideia por essa pessoa, né, pelo seu Antônio Soares, né, vulgo Tó, e depois o Contur abraça essa ideia e começa em 95 mesmo, ele coloca como obrigatório os atrativos adotarem o voucher único, tá? Para um melhor controle, né, e organização do turismo no município. E aí inclui a questão do guia também, obrigatório, um guia, né, credenciado, tá? Esses que se formaram em 95, para também atuar. Então, ele já foi unindo diversos elementos essenciais para o bom desenvolvimento da atividade turística, independentemente do local.
E aí, como aconteceu, o porquê desse, e quão importante é esse voucher para aqueles que não conhecem? Como eu disse, é controle e ordenamento, né, da atividade turística. Além do mais, a gente limita, principalmente pensando na sustentabilidade ambiental, em minimizar os impactos negativos causados pelo turismo. Qualquer ação do turismo vai causar um impacto negativo, mas para minimizar, foi criado esse voucher único, porque eu consigo controlar o número de pessoas, ou seja, capacidade de carga para cada destino. Consigo controlar melhor isso. E a prefeitura evita que os atrativos soneguem impostos, certo? Então, foi como iniciou, tá? E o mais engraçado dessa história, Cadu, cara, nessa época, a gente não tinha internet e tal, né? O que acontecia? Implantaram aí uma internet tão desenvolvida, né? A gente começa 99, mais ou menos 2000, né? O que acontece? As agências, então, quem controlava essa questão do voucher único era a Secretaria de Meio Ambiente do município. Quem emitia eram as agências. Né? Então, as agências ligavam para uma central de atendimento, viam se tinha disponibilidade de vaga para um determinado atrativo, e aí gerava esse voucher, certo? E aí, o que acontecia? Toda quinta-feira, de cada semana, a agência era responsável de estar lá dividindo, partilhando os seus ganhos com seus parceiros. Quem são os seus parceiros? O guia, o dono do atrativo, e ele também ficando com uma parte dele. Olha, então a agência na verdade, era que tudo começava na agência para poder conhecer Exatamente. Cara, então olha o trabalho que os caras tinham. Nossa, imagina. Aqui no município de Bonito. E aí eles viram que, olha, a gente precisa profissionalizar. Olha, dessa forma não está dando mais. A gente precisa modificar isso. Nesse modelo do seu Antônio Soares, esse modelo que ele desenvolveu ficou em funcionamento até 2003. Né, com esse modelo. Depois a gente o poder público, né, o trade turístico verificou que o turismo precisava de uma melhoria, né, para o seu melhor desenvolvimento. Ele cria o voucher único digital, aonde eu consigo controlar melhor, né, minimizar recursos pessoal, recursos materiais, né, e dou mais agilidade no meu trabalho. Então, hoje, como acontece dentro das agências, dentro do município de Bonito com relação ao turismo? Eu compro um passeio qualquer, né? Dentro desse passeio, eu faço o pagamento, retiro o voucher na agência. E, na verdade, eu fico com 2 certificados, Comprovante, né? 2 comprovantes, exatamente. Com dois comprovantes para certificar que eu paguei. Um comprovante, eu vou lá no receptivo do meu atrativo, entrego um comprovante para o receptivo e o outro comprovante para o guia. Tá? Dessa forma, a agência atualmente recebe em torno de 20%, tá? A prefeitura fica com 5% de ISS, tá? O imposto de serviço. E o restante fica com o atrativo turístico. Então, o que a gente tem aí? A gente tem um ganho de todos. Não tem uma sonegação por parte dos empresários, tá? As agências ganham, porque eu não consigo ir para qualquer atrativo hoje em Bonito sem ter o voucher único digital.
Eu não consigo ir diretamente no atrativo. Você pode ser o, não sei, o Pelé ou quem for, a celebridade que for. Se eu não tiver feito uma reserva, se eu não tiver feito um pagamento, se eu não tiver o voucher digital em mãos, eu não consigo. Não consigo adentrar ou realizar qualquer tipo de passeio em Bonito é dessa forma. É claro que como aí a gente já estava conversando sobre isso, né? A gente também tem o voucher interno, né? Que Ah, são que controla, né? Quem controla isso são os atrativos. Às vezes em parceria, né? Com algumas agências, outras vezes não. Então, aonde eu quero chegar quando eu tratei sobre jardim? Jardim, a maioria dos atrativos, né, trabalham aí com voucher interno. Por quê? Porque eles não têm a mesma demanda de turistas, como é o caso de Bonito. Bonito tem mais de 40 atrativos hoje. E a sua grande maioria são day use. Então, se eu for para Bonito dizer que eu conheci tudo em uma semana, olha, é muito difícil. Muito difícil. Isso. Então, o que acontece? Bonito não tem uma agência física hoje cadastrada. Então, eles adotaram, né, o voucher interno. Minha bateria estava terminando. Ele não tem. Acho que travou. Rodrigo. Consegui. Não, então, Só aí, pensando. Sim. Não, não, continua, deixa continua, eu só, continua. Bateria eu deixa eu gosto só interno. concluir. Pode continuar, pode continuar. Aí, essa questão do voucher interno, o que ele faz? Ele paga Isso eu somente queria. o guia. Ele paga em torno de R$ 12 por pessoa. O atrativo paga R$ 12 por pessoa, o restante ele não contribui com o município, porque não tem um voucher digital, né? Como é o caso de Bonito. E quando um atrativo, por exemplo, o Recanto Ecológico da Prata, ele quer também oferecer esse produto lá em Bonito, o que acontece? O imposto fica para quem? Fica para Bonito, porque ele gera Não o fica voucher no jardim. digital lá. Não fica com jardim. Então, por isso que a maioria ainda diz que o turismo só é bom para os donos dos atrativos. Mas eles não observam que as pessoas que estão ali, eles se alimentam, ele só tem um day use. Ele precisa jantar, ele precisa se hospedar, ele precisa se abastecer, ele precisa ir no supermercado, na farmácia. Então, de forma indireta, ele está participando, ele está ganhando sim uma atividade turística, né? E Bonito sofreu muito devido a essa questão pela luta, né? A gente trabalha muito aqui em Bonito, não só com turismo sustentável, mas com turismo responsável, né? Que envolve, né, uma preocupação com a questão da justiça social, né? Com o meio ambiente e pelo setor econômico também. Então, trabalha-se mais atualmente com o turismo responsável aqui. Tá? Então, só para entender um pouco disso, para você ver como cresceu Bonito, eu estava conversando com os amigos, e tenho muitos amigos, né, aqui na região. Bonito até o início da pandemia, recebia 5 voos diretos por semana saindo de Campinas, de Viracopos. Tá? Então, assim, é um grande, né, possui um grande potencial. A gente estava, antigamente era um voo charter, um voo fretado da CVC e só, né? Hoje a gente tem 5. Realidade, Exatamente, hoje a gente tem 5, né? Tinha até, né, o início da pandemia, a gente tinha 5 voos diretos saindo de Campinas. Então, assim, é um desenvolvimento é um exemplo realmente, né? Ganhou aí 14 prêmios de melhor destino seguidos, né, consecutivos, 14 prêmios de melhor destino arquiturístico do Brasil. Então, assim, essa organização, esse planejamento é que leva esse reconhecimento, né? Então... E Rodrigo, eu vejo assim também essa
principalmente essa questão de Bonito ser uma realidade, né? Eu acho que a inovação foi a questão desse voucher, que é um comprovante de quando ele for passar, né? Agora, só uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, esse voucher interno, né? Que daqui a pouco eu quero colocar também nossos amigos aqui. Eu vou perguntar, mas vou falar também dos nossos amigos, depois tu responde. Pô. Digamos, o voucher interno, ele não tem fiscalização, então, o voucher interno. A fiscalização só seria o voucher eletrônico, porque esse voucher interno, porque só quem ganha praticamente é o guia e o dono ativo, né? Exato, isso. Uhum. Então, tipo assim, criaram entre eles isso aí, é uma forma que eles criaram com a agência, com o trade. O É, trade que tem mais. na verdade, nem com a agência. Então, por isso que eu citei a questão de jardim. Jardim, vamos citar Ah, é lá. direto com o guia leva direto para o atrativo. Ah, entendi. Então, assim, a gente tem, como acontece em jardim, a gente não tem uma agência, a gente, né, não tem um turismo tão fomentado como em Bonito. Então, Então os não tem como atrativos, fazer. para não Ah, contribuir com outro município, ele entendi. gera, ele tem o seu próprio voucher, né, interno. Por quê? Seria muito injusto ele colocar, né, aderir somente ao turismo, ao voucher único digital, mas ele vai estar contribuindo em 5% para Bonito e não para Jardim, aonde está localizado. Essa distribuição, Rodrigo, como é que funciona? Porque a gente percebe que quem tem o setor público, questão da prefeitura, aí tem a agência, o guia e o atrativo, como se fosse dividido por quatro, digamos que tem um faturamento em relação a isso. Então Sim, paga-se o ISS, que é o 5%, 5%. aí pro guia ser R$ 12, sempre R$ 12 ou porcentagem? É R$ 12 sempre por Isso, pessoa. mais ou menos, em torno mais ou menos Mais ou disso, de menos em 12 torno disso, reais. né? R$ 12 E por cabeça, né? a agência ganha quanto de comissionamento no trabalho? Então, a Sabe agência, quanto é? a agência ganha por volta de 20%. Cada roteiro, né? E o restante fica com atrativo, né? E o atrativo Exatamente. também, a questão mais importante, acredito que seja principalmente a questão da capacidade de carga. Eu acho que isso tem mantido o atrativo, né, por muito mais tempo, essa medição. Voltando lá, Cifuentes, né, como trabalha essa Isso, questão da exatamente, capacidade de carga, exatamente. essa medida, né? Então, assim, Aí agora eu quero, sim, tipo, o que eles pode falar, levam em pode falar. consideração em relação à capacidade de carga, Cadu, é o tipo de trilha, entendeu? Então, eu também faço um estudo de que tipo é a minha trilha. Ela é oval? Ela é um triangular, ela Ela tem. de que forma é? Qual é o formato dela para mim poder estabelecer o número de pessoas? Qual que é a largura dela? Entendeu? Qual que é a extensão dela para mim calcular o número de pessoas que eu posso receber? E aí tem todo um cuidado, aí falar, mas o atrativo fica com muito, as pessoas estão certas em dizer que só o atrativo ganha. Mas o atrativo, ele contrata as pessoas, ele precisa de manutenção, ele precisa, a natureza precisa recuperar, né, esses impactos aí, né, de forma mínima, mas vai recuperar. É, então, é todo um trabalho, né, de excelência que ocorre em Bonito. Até para Pode manter seguir, o Cadu. próprio segmento, né? Até para manter o próprio segmento, porque é um tipo de turista diferente, é um nicho diferente, né? Sim, O turista é aquele outro setor, outro cenário de que é outro tipo de turista. Agora, eu quero só colocar aqui um pouquinho os nossos amigos aqui para participar com a gente. Desde a professora, desde do Moisés, que a gente falando a questão mesmo do professor, né, passar o conhecimento daquela realidade, do que é o local, do que possui lá. Ele cita alguns trabalhos, né, dentro do John Tribe, do Jafar Jafar, do Leiper, participar de sistema, aquela figura que nós do turismo conhecemos, do Jafar Jafar, que é falando da transversalidade desse turismo. A professora Zezé, a professora Gereta, ela fala que a questão do voucher como é importante, né, ter um voucher único para facilitar a vida do turista e dos emissores. E isso sim, acho que é a grande claro. contribuição, acho que foi a grande inovação de fato, e por se tornar como se tornou, né? E sabendo quem está na região, né? Sabendo quem está na região, porque você sabe quem está, então você tem como controlar. E aí eu É, vou falando aqui, passando mais, só meus amigos para colocar um pouquinho mais, por exemplo, assim, a Renata ca- Paula pergunta se o guia é local. É local, o guia é sempre local? local, local, sempre local, sempre local. Sempre local, né? É assim, Cadu, olha como a comunidade, ela comprou a ideia de Bonito. 2019, Cadu, o prefeito municipal de Bonito fez uma enquete com a população. População, vocês querem carnaval de rua ou vocês preferem uma UTI móvel? O que No aconteceu? carnaval, na época do carnaval. 2019, ano passado, a população, 80%, respondeu que precisa e quer uma ambulância móvel
uma UTI móvel do que o Carnaval, porque o investimento, ele trouxe um comparativo que o investimento seria o mesmo. Por que que a comunidade, é claro que a gente vai deixar aí, a gente vai esquecer daqueles ambulantes e tudo mais, mas pensa também, vamos pensar um pouquinho no dono de loja de souvenir, de restaurante. Cara, não é esse público que Bonito quer para o Carnaval. Entendeu? Ele quer tranquilidade. Ele não quer carnaval de rua, aonde o cara vai, urina na porta da sua loja e no outro dia você vai acordar de souvenir, ela tá lá toda com um cheiro de urina insuportável, quando ela não tá depredada, a sua loja. Então, é esse tipo de público que Bonito começou a perceber que não quer. Aí todo mundo fala assim, Bonito é elitizado. Não é elitizado, é também elitizado. Mas ele quer um outro tipo de público. O nicho é diferente, entendeu? O jovem que quer uma bagunça, que quer uma farra, ele não vai para Bonito, cara. Porque ele só tem isso dentro dos atrativos particulares. Na rua ele não encontra isso. Na rua ele encontra pessoas andando, consumindo nos restaurantes, nos bares. Então, essa tranquilidade que Bonito oferece. Então, é eliticista sim, cara. Porque o que estava acontecendo em anos anteriores, Cadu? As pessoas, cara, estavam saindo daqui de Campo Grande com uma picape lotada de cerveja, carne e tudo mais, e dormia em campings. Não quero menosprezar esse público, não. Mas esse público estava trazendo só sujeira, lixo e perturbação para a cidade. Porque ele não consumia nada dentro da cidade. Ele não comprava um espetinho, uma cerveja do ambulante. Entendeu? Porque ele trazia tudo de casa. Ele alugava uma casa e fazia sua comida tudo lá. Isso não traz benefício nenhum para um destino que tem um outro nicho de mercado, que é o caso de Bonito. Então, por isso que as pessoas dizem que Bonito ainda é elitizado, mas isso está mudando. O Sesc recentemente inaugurou um hotel para os comerciários, então essa realidade sendo mudada, né? E também recentemente houve a abertura de um atacadista, não de grande porte, como dos grandes centros, mas um bom atacadista em Bonito. Então esse público tem mudado, mas com uma outra consciência, com uma outra visão de turismo. Bem legal, sim. A professora Gereta, ela contribui também falando da capacidade de carga, né, Rodrigo? Porque quando a gente fala de público, como você falou sempre, né, a população já percebeu também qual é o público que ela busca, né, para estar mais perto dela, até a forma dela conviver, de tratar, de saber. Porque o turismo assim, é competitivo, e se amanhã começar a abrir outros empreendimentos de outra forma, né, quem sabe o público talvez não mudando, mas inicialmente Bonito foi, quando se pensou em Bonito da forma que o setor público pensou, através do voucher, foi para manter esse atrativo da forma que eles estavam, né? Ou então preservar o máximo possível para que outros possam usufruir. Agora tem uma questão que eu sempre penso também, Rodrigo, quando eu volto a esse tipo de ambiente, né? Porque é aquela questão que a gente fala, os benefícios e os malefícios que o turismo pode trazer para a região. A população, ela se enxerga, eu lembro disso muito, como o professor Edar falou ontem, desse pertencimento, né? Não só pensar na questão da própria instituição como universidade, mas esses residentes. É perceptível isso neles, essa questão deles quererem esse turista lá, aquilo é viável para eles, para ser aquilo é rentável, aquilo não perturba eles tanto, não tem esse overturismo ainda lá. Como é que a comunidade responde a isso? Cadu, para você ter uma ideia, assim, eu digo de moradores de uma maneira geral e depois a gente vai para esse público até menos favorecido, mas uma grande, mais de 50%, 60%, 70% dos empreendedores lá são de fora do estado, que viram essa oportunidade. Os que são do estado são ex-fazendeiros, né, que abriram as suas portas para poder receber, né, essa nova atividade econômica, que foi o turismo. Essa atividade, mesmo com todo esse potencial bonito, ainda se divide, né, com
com várias atividades econômicas, não só o turismo, mas a exploração também da agropecuária é muito forte. Vocês viram aí recentemente, né, o que aconteceu aí com, com muitos atrativos aqui, principalmente por nossos rios aqui, né, devido à exploração irregular, né, da agricultura. Então, isso está trazendo malefícios gigantes aqui. Esses moradores, né, eles vêm com bons olhos, tá? A comunidade ainda não vê com tantos bons olhos, porque eles já não têm oportunidade de inserção no mercado, num hotel, numa agência, mas aí eu preciso buscar uma qualificação também, né? E aí acabou o carnaval de rua, então isso também prejudica um pouco esse público. Mas, como eu disse, trata-se do turismo responsável aqui pela essa busca pela justiça social. Então, também tenta-se aqui, né, inserir no máximo possível as pessoas de baixa renda, a comunidade local, dentro dos seus atrativos. Dificilmente é contratado, a não ser que foi por um cargo né, que necessita de uma capacitação maior, mas demais esse público também está inserido. Tá. Eu digo, tem umas perguntas aqui que eu quero fazer, Vamos lá. interessante também. Por exemplo, assim, a Renata Paula pergunta, né, quem participava do Contour na época? Digamos, proprietário das áreas onde os atrativos do Bonito estão localizados. Quem era? Era o formato do Contour quando começa, era o formato mais de agentes de viagens, né? Quem participava exatamente? Que nós Era todo trade, todo trade mesmo, né? É como restaurantes, Contour normal funcionando, um contour normal, né? exatamente. Terceiro setor, primeiro setor, tudinho envolve, né? Isso. Porque assim, Com não certeza. tinha, porque como a gente imagina, o atrativo por ser mais beneficiado nisso, talvez ele tenha, porque o conselho a gente sempre pensa na paridade, a gente pensa na transparência, a gente pensa que todos tenham o mesmo poder de voto, né? E de validações do que vai ocorrer. Mas a gente imagina assim, como ele tem mais possibilidades em ser por ser atrativo, ter mais possibilidades e principalmente em fazer funcionar o turismo na região, que ele tivesse mais ingerência. Mas isso não acontece aí. Não aconteceu no início. Se aconteceu, Cadu, eu não tenho essa informação. Tá? Não foi tão perceptivo, talvez, né? Exatamente. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não tenho essa informação. Eu também não vou trazer uma Pode informação ser. equivocada aqui para você e dizer, olha, aconteceu, e as pessoas depois vão assistir a live ou estão assistindo, né? Legal. E vão dizer assim, pô, o cara está totalmente equivocado, um pesquisador da área, então eu não sei dizer, mas desde o início houve a participação do trade turístico, sim, tá? Desde 95 há essa participação, desde a criação do Isso concurso. eu acho incrível a organização. Isso é uma coisa que de fato, merece ser visto, conversado, repensado em todos os outros lugares do destino, né? Porque Com o jogo certeza. do ganha-ganha. Aí é o ganha-ganha no turismo. Todos ganham. O setor público ganha, o trade ganha, a comunidade ganha. Então, assim, quando você começa a ter esse jogo do ganha-ganha, é a percepção de uma organização no turismo. Porque, né, quando fala aqui, só para colocar os colegas aqui um pouco na conversa, né? A Jovô fala a questão de todos comprometidos com o processo do voucher. A questão daí vem o comprometimento. Isso tu percebe, né? Tu sempre vem dizendo para a gente isso até lá atrás. Tu falava sempre para ele isso, né? Incentiva os moradores também, como a Angélica, Sim. a Aldaléa, que ela agradece da questão das lives, sempre os assuntos mais contemporâneos que a gente traz, você é uma realidade disso. E a questão do turismo sustentável. Quando o Bonito Imagina ganhou 14 vezes, né? Assim, eu tive a oportunidade de também sempre. Eu fui na Serra da Bodoquena, mas não cheguei a Bonito, mas sempre quando a gente tem alguns eventos, É também que você não tinha tinha lugar para base. ficar, né, cara? Você não avisa Agora, os amigos, poxa, é assim, beleza. agora aí vai ser uma. Esse bate e volta vai ser direto aí agora. E convidar nossos amigos também. Gente, só Claro, lembrando uma estão coisa, porque convidados. estamos caminhando por fim já tem só 8 minutos. Conversa aqui passa tão rápido, né? Com a gente tão boa. Se vocês têm as perguntas de vocês podem colocar para o Rodrigo, tá no direct dele. Ele responde com o maior prazer para vocês. Sigam ele lá também, que tem as informações para dar. E quem chegou agora e não conseguiu ainda né, acompanhar toda a live, lembrando que sempre vai estar ela disponível no canal no YouTube, calidoncosta.com, o assunto é turismo. E lembrando que o canal é nosso, então vão lá e se inscrevam mais tarde, tá? Mas não terminou a live não, só estou passando isso aqui porque tem gente chegando agora que foi há pouco tempo. E aí, quando a gente pensa, Rodrigo, assim, você falava sempre desse comprometimento também que todo mundo tem, né, em fazer isso. Hoje, funciona o mesmo comprometimento que foi pensado lá atrás? Mudou isso? Como é que está hoje?
Cara, ainda continua e eles estão cada vez mais esforçados. A gente vê o uso racional dos recursos naturais, isso é muito evidente, né? A compra dos insumos que são produzidos dentro desses atrativos que oferecem day use, comprados dos pequenos, né, dos supermercados pequenos da cidade, Isso é legal. entendeu? A questão da compostagem, eles utilizam, a grande maioria dos atrativos, utilizam a matéria orgânica para fazer uma compostagem, entendeu? Então, tem todo um trabalho de educação. Os moradores com mais de 6 meses de Bonito, se eles levarem uma conta de luz, eles não pagam entrada no balneário municipal. Na Gruta do Lago Azul, que é um principal atrativo Olha, mundialmente conhecido, eles têm uma política de inserção de escolas, de comunidades, né? Eles têm um dia reservado para atender somente esse público, né? Com um valor baixíssimo, somente o pagamento do guia, muitas das vezes, tá? Que é insignificativo praticamente. Então, eles têm um papel muito importante. Por isso que eu falo assim, Bonito não é só um estudo de caso sustentável, não, é responsável, cara. Sabe? É isso que eu tenho dito sobre a justiça social, entendeu? Da participação maior e efetiva da comunidade dentro desse processo de desenvolvimento dessa atividade dentro do município e participando de maneira efetiva e não só como observadores, né? muito legal, muito legal. Porque é uma percepção que a gente torce, como a professora sempre comentava, até a professora Jareta, né, ela comentando aqui, que se mais destinos conseguisse ver dessa forma, né, esse jogo do ganha-ganha mesmo, que todo mundo tenha uma participação muito efetiva, que as pessoas, que haja uma contribuição para a agência, para o guia, né? Aqui eu lembro que em Macapá nós tivemos um curso uma vez, num curso técnico, uma turma só que abriu um curso técnico que era guia, que era um guia também de ecoturismo pela própria região. E aí acabou que formaram e nunca foram contratados praticamente, né? Então, assim, as percepções que alguns gestores deviam ter em relação a utilizar essa mão de obra que está perto dele, né? Que é da localidade, que conhece. Então, você consegue comentar lá dentro, né? Sim, Consegue comentar. Cadu, e assim, cara, a iniciativa privada, cara, está absorvendo muito nossos alunos. Legal. Muito, muito. Eu tenho muitos alunos que estão participando da live aqui, tá? Que terminaram o curso, ou até mesmo antes de terminar o curso de turismo, a graduação, já estavam empregados, estão em excelentes atrativos. Eu tenho contato gigantesco com a maioria dos proprietários dos atrativos, não só de Bonito, mas a gente tem beleza natural, pessoal, em Bodoquena, né? Tem um refúgio Canaã que é lindíssimo, não tem ainda o mesmo planejamento e organização de Bonito, mas a gente vai chegar lá, né? Belíssimos balneários, tá? Além da Boca da Onça, que é a maior do Brasil, né? O maior rapel, né? Com 90 metros de altura, né? É uma plataforma, a maior plataforma do Brasil de rapel. Então, a gente tem muito o que oferecer. Então, a gente tem Bodoquena, a gente tem Jardim, a gente tem Guia Lopes. E Mato Grosso do Sul é um dos estados que menos sofreu com o Covid-19. A gente só tem 12 óbitos aqui e uma baixa quantidade de pessoas que estão infectadas. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Mas ainda precisamos de mais, porque a nossa taxa de isolamento é baixíssima. Por quê? Porque não tem tanta taxa de óbito, né? Mudando um pouquinho de assunto, enquanto essas vítimas não tiverem nome, não tiverem endereço, as pessoas aqui do estado não vão levar isso a sério, cara, e é muito preocupante, né? E o setor do turismo é os que mais vai sofrer, mas eu tenho certeza absoluta que é o que mais vai se levantar com a força e com o profissionalismo e dedicação que todos da área têm, né? Então, é um sofrimento momentâneo aí que a gente vai vir com tudo para 2000, né? Para ainda final desse ano, no segundo semestre. E a torcida para que isso, muito em breve, isso vai passar, e todos nós, buscando divulgar, buscando trabalhar, buscando nos profissionalizarmos, vamos utilizar esse mercado que está aí, vamos atuar muito mais. Olha, Rodrigo, você tem apenas 1 minuto, né? Você passou muito rápido, já terminou, e isso todo dia é uma conversa muito agradável, e essas conversas fazem com que todos nós possamos crescer.
A intenção nossa, dessas nossas lives, é divulgar mesmo nossos profissionais, divulgar os conteúdos deles, mas envolver todos nós que nesse cenário, incluirmos nesse turismo, incluir nesse novo estado de turismo que nós veremos daqui para frente. Então, Rodrigo, agradeço você novamente pela sua disponibilidade, pelo seu aceite de pronto, né? Foi nunca, nem distante talvez, ficamos muito felizes e foi um grande aprendizado, sem dúvida nenhuma. Então, assim, se despeço de todos nós, um grande abraço desde então. E se tem aí seu minuto para dar um abraço a todos nós. Cadu, agradeço aí, cara, pelo convite. Tomara que eu tenha contribuído aí, que as pessoas, né, pelas minhas palavras, eles tenham entendido um pouco de como é essa, né, para quem não conhece a realidade aqui. A gente tem levado muito nossos alunos para conhecer a realidade, estão inseridos, então são cases de sucesso, não só o destino, os seus atrativos, mas com nossos alunos também na inserção no mercado de trabalho, né, cara? Fiquei até com medo, receoso, quero até ver essa live depois, diante dos mestres que apareceram, Edar, Francisco, não, muitos aí, Pablo, né? Então, a Melissa, Melise. Hã? Melise. A Melise, que é a menina dos olhos lá do programa de doutorado, né? Cara, então, assim, eu fico muito grato. Minha casa estava, um quarto estava disponível para Airbnb, eu tirei pelos amigos que eu recebo aqui. Então, olha, tá à disposição para quem quiser conhecer a região aqui. Eu vou estar sempre disponível aí, quiserem me adicionar aí. E a gente trocar uma ideia, estou à disposição, beleza? Obrigado, Cadu, um abraço, cara. Espero que vocês tenham gostado. E é um excelente anfitrião, viu? Rodrigo, valeu, muito cara. Obrigado, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Logo possível também está disponível essa live no canal do YouTube, tá? Cardidon Costa, o assunto é turismo. Entre lá, acesse, se inscreva, vamos compartilhar, porque aqui o assunto é turismo e todos nós fazemos parte dele. Grande abraço, meu amigo. Tudo de bom. Valeu, até mais, um abraço.